bastante... Essa é precoce. Desculpa. Vai ficar na... Vai ser a entrada do vídeo. Fala pessoal, eu, Paulo, meu pai, Sérgio, iremos conversar um pouco sobre Grêmio Bragantino, realizado pela 5ª rodada do Brasileirão de 2026. Esse vídeo é um patrocínio de Água Mineral Itaara, pura como a vida, Pitanda Barber Studio, a melhor barbearia de Camaquã, e Estúdio Fitness. E aí, pessoal? Aqui é um canal de opinião de torcedor para torcedor. E eu gostaria de pedir a vocês que assistam o vídeo até o fim. Isso nos dará uma força muito grande. Curtir o vídeo, se inscrever no canal e fazer comentários. A gente gostaria de saber a sua opinião sobre as nossas opiniões. Então, vamos lá, Paulo? Isso aí. O jogo ontem, pai, me passou no início que nós íamos dominar do início ao fim e que tinha chances de goleada. Porque logo no início a gente já começou com oportunidade, primeira chance ali, o primeiro escanteio já nos 2 minutos. Sim. Aos 6 minutos, um gol muito maduro, assim, muito bem trabalhado pelo enamorado, com um cruzamento para o Carlos Vinícius, que fez o que sabe fazer. Exato. Mas só soube fazer uma vez o que ele sabe fazer. Inclusive, teve uma outra oportunidade de cabeça, né, que foi Foram duas. O Pavon cruza para ele e ele cabeceia nas mãos do goleiro. Sendo que a gente sabe que ele sabe cabecear melhor que aquilo. Eu acho que no segundo tempo, por cima da trave, né? O goleiro... Teve aquela que o goleiro bota a mão. Então foram 3. O jogo do Grêmio, para mim, foi até os 12 minutos, onde, né, não estou criticando o Carlos Vinícius, que era ele titular sempre, mas o jogo do Grêmio foi até praticamente aos 12 minutos, quando o Carlos Vinícius recebe uma bola que ele poderia concluir, ele resolve driblar o goleiro, este tira com as mãos dos pés dele, e nós perdemos uma chance clara de gol, que poderia ter começado a matar a partida ali, né? Poderia estar liquidando a partida e partir para a goleada, e não aconteceu. O Bragantino vai crescendo lentamente, o time do Grêmio vai recuando, vai aceitando, jogando ainda com qualidade, saindo com qualidade com o Monsalve, com o seu meio de campo, mas a pressão e o domínio do jogo ficou com o Bragantino daí para frente. Eu não quero chamar de salto alto ou algo do tipo, e nem quero criticar demais o Carlos Vinícius, porque o crédito que ele tem conosco é gigantesco, né? Criticar ele por um jogo eu acho demais, assim. Não tem cabimento. Só para querer ganhar like. Eu só acho que o Carlos Vinícius ele é muito bom finalizador. Exato. É um baita de um finalizador. E ali e pelo que eu acompanho, assim, ele é muito bom em fazer a parede, o pivô, mas se tem uma coisa que eu vejo que ele não é um driblador. Não. Aí ele tá na frente do gol, ele é o cara que ele chuta exatamente onde ele quer. Eu não consigo entender por que ele quis driblar. Ele poderia ter tentado chutar dos 2 lados enquanto o goleiro estava tentando fechar o espaço. Antes de fechar o espaço, ele poderia ter tentado uma cavadinha quando o goleiro já tinha fechado o espaço, que ele já fez muito bem uma cavadinha, mas ele optou pela pior decisão, né, que é não utilizar as virtudes dele. Pois é, mas o jogo fez com que eu, desse jogo, eu tenho muitas conclusões, muitas opiniões, a respeito de jogador, a respeito de jogadores na realidade, do desempenho deles. Tem algumas conclusões, a respeito das trocas de posição de jogador,
né, da escalação inicial. São várias coisas que a gente pode analisar aqui tranquilamente, né, discorrer por bastante tempo. Tu vai chegar na mesma conclusão que eu acho, pai. Eu e o pai não conversamos, tá? Estamos conversando sobre o jogo nesse exato momento com vocês. Acho que vai chegar na mesma conclusão que eu, que a gente perdeu por causa do Luiz Castro, que escalou mal. Na realidade, nós perdemos de chegar no G4. Perdemos o jogo não, perdemos dois pontos importantíssimos, porque eu vi para todo o campeonato. O Grêmio estava sobrando qualidade. Exato. O Grêmio estava sobrando qualidade e eu vi ali que se tivesse sido bem escalado, bem organizado, dava para ter sobrado em cima do Bragantino. Pelo menos eles deixaram muito espaço. O início estava muito tranquilo, ter aproveitado, né? E aí vem aquelas... O Nardoni eu acho que era um experimento que tinha que se fazer. Não tinha o Arthur, o Nardoni veio para isso, tinha que se tentar. Não vou criticar a tentativa. Acho que ele errou muito em colocar o Gabriel Mack pelo lado, porque o Gabriel Mack já mostrou que pelo lado ele não se encontra, mas que ele é um exímio jogador pelo meio, então teria que ter se achado outra solução. Eu acho que essa solução viria até com uma mudança de formatação de time, porque aí ele tenta tirar o Mack. Qual seria a tua ideia, assim, para iniciar o jogo, porque estava sem o Amuso? Aí é que tá, não tinha o Amuso, né, e ele tentou o Mack pela ponta esquerda. Depois ainda tentou trocar e piorou, que foi botar o Caio Paulista. Aí é mais pra frente que eu quero falar disso. É mais pra frente. Aí veio o Caio Paulista. Então, assim, eu acho que nesse caso teria que se mudar a formatação do time, né? A escalação inicial. Exato. Você teria a primeira linha ali de 4 jogadores, defensiva, né? Poderia até fazer um tripé de volante com um meia e o centroavante, né? Mas o Enamorado foi muito bem, eu gostei do Enamorado, então tu poderia ter um jogador pela ponta direita, mas agora pela esquerda ali tu não ia ter quem pôr, então centraliza o Mack junto com o Monsalve, não sei. O Monsalve jogava mais pela direita, né? Deixa os dois mais centralizados, deixa só o Marlon mais pela meio, saindo pela direita estava o Monsalve, e que jogou bem no primeiro tempo. Mas isso aí, esse jogo ele mostrou uma falha de elenco, na minha opinião, que a gente precisa de um outro ponto esquerda, porque o Amuso, acontece qualquer coisa com o Amuso, nesse caso não é nem lesão, né, uma situação feliz, né, com o Amuso, até um parabéns para o Amuso aí pelo filho, né? Filha, na verdade, filha. Mas mostrou que, se o Amuso não tá, a gente não tem um outro ponto. Não. Então tem que se mudar. A minha visão é mudar a formação do time daí para adequar as peças que tu tem, porque... E outra é uma questão de atitude. O Grêmio faz o gol, ainda consegue jogar alguns minutos a mais no primeiro tempo, e começa a receber pressão e ficar com as linhas mais baixas, e o Bragantino fez isso. No final ele intensificou e sobrou. No final, aliás, nós ficamos totalmente desorganizados taticamente. O final foi uma desorganização. Em relação a essa questão de baixar as linhas, eu achei que isso não foi nem o Luiz Castro. Acho que os jogadores foram sentindo o peso do jogo. Todos eles alegaram questão física no final. Sim, então eles estavam desgastados ainda dos grenais, e o Bragantino mais descansado porque estava parado. Comenta-se muito de uma virose que teriam vários, eu acho que o William é um dos casos de virose. Fora os que não entraram, que nem foram relacionados, tinham jogadores já apresentando, né, algum grau de sintoma. Algum sintoma já dando uma deficiência física, né? Então, assim, eu acho que os jogadores começaram a baixar. Aonde entra o problema do Luiz Castro, na minha opinião, que é colocando um jogador que eu até gosto. Eu gosto do Dodi, acho o Dodi um cara muito
operário, ele joga pelo time, mas ontem a entrada dele foi infeliz, na minha opinião. Com certeza, sim, porque ele entrou para fazer a função basicamente que o Noriega já estava fazendo com perfeição, que na minha opinião foi o melhor jogador do Grêmio em campo, com uma coisa assim que vai parecer assim até estranho, é muito estranho que nós vamos falar, né? Pelo menos eu, talvez o melhor jogador do Grêmio tenha sido o Pavon, e eu sou um crítico do Pavon, sou muito crítico do Pavon, mas ele atuou muito bem. O jogo do Pavon ontem foi até quase sem as pavonices, que eu digo, né? Exato. Ele foi um dos jogos mais consistentes dele, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Pois é. Ele não arriscou nenhum passe errado. Não cometeu nenhum passe errado e conseguiu acertar um cruzamento perfeito. Exato. Então, ontem para mim, ele foi o melhor jogador. Né? Talvez tenha sido o Noriega, mas os dois muito disputados ali. O Everton, que eu vinha criticando bastante, também foi muito bem. Né? Se não fosse pelo Everton, poderia ter tido uns 2 a 3 gols de chute de fora deles ali, que foram chutaços. Houve uma defesa em que ele espalmou para frente o jogador do Bragantino, que deu oportunidade para ele fazer a defesa, né? Porque concluiu extremamente mal e ele conseguiu tirar com as pernas. Então ali é uma falha técnica de goleiro, porque procurar não dar o rebote. O certo é sempre espalmar para o lado, né? Mas eu admito que os chutes do Bragantino estavam muito fortes, estavam rápidos, dificulta fazer a técnica correta, né? Mas isso, até a questão dos chutes do Bragantino, ele me mostra que a tentativa do Luiz Castro, na minha opinião, foi tentar botar o Dodi ali para evitar esses chutes de fora de área, porque estava ficando aquele espaço na frente da área onde eles estavam conseguindo chutar de fora. Foi no momento que o time começou a se desorganizar e se desorganizou mais ainda. Mas tem mais coisas para falar, por exemplo, assim, eu tenho uma convicção, né, que quem está jogando melhor deve jogar. O que aconteceu foi que quem está jogando melhor não tinha condições de jogar. E, por outro lado, há algum tempo atrás foi contratado o Nardoni com uma promessa da direção que era um jogador que iria mudar de nível o time, mudar de patamar o nosso time. O que eu consegui ver até agora do Nardoni? É um jogador abaixo do que a gente já tem, né? Nós temos o Arthur, né? Nós temos o Noriega, ele está um pouquinho abaixo. Tecnicamente ele apresentou, né, algumas coisas interessantes, mas próximo ao momento que ele iria sair. Ele até enfiou uma bola muito bem para o Roger, que não soube aproveitar, fez passes, né, realizou algum trabalho que mostrou que ele tem técnica, mas eu reparei nele, estava cuidando, né, e ele quase caminhando em campo, trotando em campo, quando os outros estavam correndo. Mostrou uma deficiência física que eu não esperava. Dizem que ele estava jogando na Argentina, chegou dizendo que estava pronto para jogar, não jogou os Grenais e fisicamente ele estava abaixo dos outros, bem abaixo. Já até fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Será que a gente pegou outro Guediar? Eu já acho muito cedo para a gente... É precoce. Desculpa. Vai ficar na... Vai ser a entrada do vídeo. Eu acho muito precoce ainda. Eu não gosto de avaliar jogador no primeiro, ou técnico no primeiro, segundo jogo. Eu gosto de dar mais oportunidades. Eu tenho um preconceito também de achar que o futebol brasileiro é muito mais intenso que os outros. Inclusive em relação da Argentina, que é conhecido por ser um futebol muito pegado, né? Mas eu ainda acho que
o futebol brasileiro é mais intenso e eu vejo todo jogador que chega de fora, que não é brasileiro, sente a questão da intensidade. Principalmente no Brasileirão, né? No Brasileirão. No Brasileirão é muita correria. Ontem foi um jogo de muita correria. E isso tu pega até na Série B. Série B é uma correria mais forte ainda, eu acho. Então, assim, o futebol brasileiro eu acho muito intenso, por isso que eu não gosto de analisar isso no início. Eu prefiro que tenha uma rodagem maior, eu pegue um pouco a ambientação do futebol brasileiro antes de eu analisar, porque tecnicamente... Mas eu estou analisando o que ele mostrou. O jogo de ontem ele caminhava em campo, mas ele trotava várias vezes, os companheiros voltando em velocidade e ele sem conseguir acompanhar. Não. Mas talvez tu concorde comigo, tecnicamente ele está mostrando que ele tem futebol. Sim. E físico se pega. Futebol, ou tu tem ou tu não tem. Pois é. Agora, o físico, tu consegue botar ele na intensidade que tu precisa. Lógico que depende muito do jogador, né? Depende mais do jogador, né? Quase que pela integralidade. Precisa de dedicação nos treinos e entrega no jogo. E lógico que ontem, para mim, ficou claro que o Arthur fez muita falta. Fez muita falta, principalmente quando o Bragantino começou a pressionar e ter ele para segurar a gente não tinha retenção de bola. Ontem para mim foi um jogo que o William também fez muita falta. Também é um jogador que retém a bola. Exato. Ontem o Grêmio... Eu estou até mudando minha opinião com o vídeo. Antes eu achava que a maior culpa era do Luiz Castro, mas eu estou achando que a maior culpa mesmo foi os desfalques somado ao Luiz Castro e ao fato de que o Grêmio foi displicente no não concluir, porque se o Grêmio tivesse concluído o que criou... Nós tivemos algumas oportunidades também no segundo tempo. O Namorado perdeu 2 em sequência. O Namorado perdeu 2, o Carlos Vinícius perdeu mais 2, o Roger entrou sozinho na área, ao invés de tentar chutar, ele segura a bola, tenta driblar, cisca para um lado, cisca para o outro e não faz nada. A bola. Ele deveria ter tentado, entrou na área, deveria ter tentado arriscar o chute. Mas, então, se o Grêmio tivesse aproveitado as chances que teve, criou umas chances bem claras para matar chances de gol, mesmo não jogando o melhor futebol, ele pode desenvolver muito mais do que isso, aquela equipe. Ainda criou oportunidades, porque o jogo estava aberto, né? Os dois lados correndo, tentando gol. Mas... Fora isso, eu acho que é essa soma dos fatores. Eu até agora, durante o vídeo, mudei minha opinião. Porque realmente os desfalques, se tivesse mais peça, aí isso atrapalha também o trabalho do técnico, que não tem as peças ideais para poder trabalhar. Então, isso me leva a alguma coisa que eu estou assim, ansioso para falar. Por falta de opções, foi colocado, e não pela posição, porque ele já jogou como ponta esquerda, foi contratado como lateral esquerdo, ponta esquerda, foi colocado Caio Paulista, e eu vou dar uma opinião assim sincera, aquilo ali é um arremedo de jogador, aquilo ali não poderia ter sido contratado e não pode estar no Grêmio, porque além de tecnicamente ser muito deficiente, em algum tempo do jogo ele também já estava sem condições físicas, já não estava correndo a mesma coisa, não rendeu nada, e o técnico só ter a ele para colocar em campo, para substituir o Mac não vinha tão bem assim pela esquerda, mas colocá-lo foi um desastre. Porque o Mac ainda tentava, tem qualidade técnica, mas aí no fim conseguiu entrar na área e se jogou, mas conseguiu entrar, fazer o drible. O Caio Paulista, eu vou dizer que ele é uma pior em relação ao Lucas Esteves, por causa que, em termos de qualidade técnica, para mim é a mesma coisa, 6 por meia dúzia. Mas o Lucas Esteves pelo menos não tinha problema de vestiário, fisicamente servia, né? Então basicamente com um 6 por meia dúzia piorado.
Não. Acho que todo mundo vai concordar que o Lucas Esteves não foi uma boa contratação. Trouxeram o Caio Paulista, que aí fica pesado, porque é um jogador de qualidade técnica igual ou pior, e fisicamente não tem nada aí, é indisciplinado. Eu acreditava que depois de tudo que foi relatado sobre ele, que ele seria, né, afastado do grupo, e ele continuou lá e colocaram em campo, que era a opção que tinha. Então também fica difícil para o técnico, né, só ter, né, essa opção para colocar em campo. Que na verdade ele deveria ser opção para lateral, né? Ele já atuou como ponta, mas ele deveria ser opção como reserva do lateral. Ele teria que ser opção para não entrar nem no banco. A opção dele, para mim, é arrumar outro time, né, e ir embora. Não gosto de um jogador daquele nível no Grêmio. Também, isso a gente assina embaixo, fecha. Não. As coisas devem ser bem claras. Como aqui é um canal de opinião de torcedor para torcedor, eu estou dando a minha opinião como torcedor. Tá? E como eu tenho alguma, vamos dizer assim, afinidade em analisar futebol, pelo tempo que eu vejo futebol, não serve para banco. Não serve para banco do Grêmio, não serve para nossa reserva. Talvez seja tenha mais sucesso em outro clube. Pois é, lá da Série D. E para também, a gente também, né, nem tudo foi tristeza ontem. Né? Há quem não goste, né? Há quem seja crítico, mas eu vou nesse vídeo agradecer ao Renato Portaluppi, que ontem estreou no Vasco, ganhou de virada do Palmeiras e colocou o Inter na 19ª colocação do Brasileirão. Se nem tudo foi tristeza ontem para nós. E isso prova que sem o pênalti eles não conseguem fazer gol. Aí eu pergunto, né, e o Sistema Azul? Estava funcionando ontem também o Sistema Azul? Outra coisa... Não, mas sobre o Sistema Azul eu tenho que ser bem sincero. O Sistema Azul existe. E o principal componente do Sistema Azul é a bola. A bola atrapalha muito eles. Exato. Mas aí eu queria saber, lançaram abaixo-assinado para não jogar mais o Gauchão. Será que já não está na hora de lançar abaixo-assinado para não jogar também o Brasileirão? Eu acho que pode chegar esse momento em breve. Mais um abaixo-assinado aí. O que vocês acham, amigos colorados? Beleza, pessoal. Hoje o vídeo é mais curto, mas lembrando que é um oferecimento de água mineral Itaara, pura como a vida, Pitana Barber Studio, melhor barbearia de Camaquã, Estúdio Fitness, academia em Camaquã. Pessoal, vamos pedir aquela ajudinha, né, aquele like, né, para se inscrever no canal, né, apertar o sininho, né, compartilhar com os amigos aí e principalmente comenta, nos fala aí o que vocês acham, né, comenta aí se a gente esqueceu de falar alguma coisa, se vocês concordam conosco, se vocês não concordam, o que vocês acham. Cada comentário de vocês aí nos ajuda, tá, a crescer o canal. Então, e a gente pode daí conversar com vocês, né? Diretamente, é o nosso meio de conversar com vocês. Então, a gente ficaria muito feliz aí que vocês comentassem, tá? Então tá, pessoal, abraço.